Olá! Hoje a gente mergulha num momento em que palavras e ideias se mostraram mais afiadas que guilhotinas e, mais poderosas que exércitos inteiros, o Iluminismo. Exato. A gente tem aqui um material bem rico que explica como esse movimento de pensadores do século XVIII simplesmente virou a mesa do chamado Antigo Regime. Virou completamente. E o nosso desafio aqui é sacar como é que umas ideias na cabeça de alguns filósofos, sabe, discutidas em cafés, como que isso na prática conseguiu desmontar um sistema que parecia eterno. E era um sistema muito forte, né? Com reis absolutistas, privilégios de sangue. E aquela aliança entre a coroa e a igreja. Pra gente ter uma ideia, a história começa num mundo onde um rei como Luís XIV, o Rei Sol, podia bater no peito e dizer: O Estado sou eu. exato, o Estado sou eu. E todo mundo achava normal. E o pior, assim, é que não era só uma frase de efeito, né? Não era. Não. Era a mais pura descrição do antigo regime. A ideia central era o direito divino. O poder do rei vinha de Deus. Simples assim. Ah, então criticar o rei era... Era o mesmo que criticar Deus. Era um sistema social, político, econômico, tudo amarrado nessa ideia. Uma estrutura pensada para ser a prova de balas. Certo. Onde você nascia e morria no mesmo lugar social, sem chance nenhuma de subir na vida. Ok, esse sistema parece uma fortaleza medieval e impenetrável. Mas toda fortaleza tem seus pontos fracos, né? Seus pilares. Com certeza. O material que a gente tem aqui é quase um manual de engenharia desse antigo regime. Por onde a gente começa a analisar essa estrutura? Olha, vamos pelos alicerces. O primeiro, claro, é o absolutismo monárquico. O poder absoluto. Total, indivisível e, como a gente falou, de origem divina. Tudo na mão de uma única pessoa, o rei. Ele era a lei, o juiz. Ígida, no topo, o primeiro estado, o clero, Certo. e o segundo estado, a nobreza. Eles tinham quase todas as terras, ocupavam os cargos mais importantes e, o melhor de tudo, Deixa eu adivinhar, não pagavam impostos. nenhum. Eram os VIPs da E história. quem é que pagava a conta do camarote VIP? Pois é, todo o resto, o chamado terceiro estado. Que era gente pra caramba. A gente está falando de 97% da população. Camponeses, trabalhadores urbanos e uma galera que estava crescendo muito em poder econômico, a burguesia. Comerciantes, banqueiros. Advogados, eles eram o motor da economia, pagavam todos os impostos que sustentavam o luxo da nobreza e as guerras do rei, mas na hora de decidir alguma coisa, Nenhuma voz. nenhuma. É uma panela de pressão prestes a explodir, né? Totalmente. E como essa economia funcionava? O material aponta para o tal do mercantilismo. A ideia era que o país mais rico era o que tinha mais ouro e prata no cofre, certo? Basicamente isso. E para acumular esses metais, o Estado se metia em tudo. Ah, é? Controlava o comércio, criava monopólios, protegia a indústria nacional com taxas altíssimas. O objetivo não era o bem-estar do povo, então. Não, o objetivo era o enriquecimento do Estado para que o rei pudesse financiar seu exército e sua corte. Então, recapitulando a fortaleza. Temos o rei absoluto no topo, Isso, a sociedade de privilégios segurando as paredes, a economia mercantilista financiando tudo e, imagino, a igreja abençoando a construção toda. A tal da aliança trono-altar. é o cimento que une tudo. O mais louco é que essas coisas eram todas amarradas. Uma não vivia sem a outra, né? Faz sentido. A igreja dizia que o rei era escolhido por Deus, e o rei, em troca, protegia a igreja e dava a ela o controle total da educação, da cultura, do que as pessoas podiam ou não pensar. Era um sistema que se auto-justificava, um círculo perfeito de poder. Exato. Certo. E é nesse cenário que a coisa começa a ficar perigosa para eles. Surge uma nova arma, uma que não podia ser parada por muralhas ou exércitos. A razão. A razão. Os iluministas chegam e dizem: peraí, e se em vez de aceitar tudo que a tradição ou a igreja dizem, a gente começasse a usar a nossa própria cabeça para entender o mundo? Isso era uma bomba atômica intelectual. Por isso eles se chamavam de filósofos das luzes. Faz todo sentido. A ideia era que a razão ia ser uma lanterna, iluminando a escuridão da ignorância, da superstição e principalmente da tirania que eles viam no antigo regime. A proposta era colocar tudo sob julgamento, então. Submeter tudo ao tribunal da razão.
Governo, religião, sociedade, tudo. Então a razão é a ferramenta, mas o que eles queriam construir com ela? Lendo o material, me saltou aos olhos que a palavra liberdade aparece em todo lugar. Sim, mas é uma liberdade em várias frentes. Liberdade política, de poder participar das decisões do governo. Certo. Liberdade econômica, para produzir e comerciar sem a mão pesada do Estado. E, fundamental, a liberdade de expressão e de religião. Que era um ataque direto ao poder da igreja. Diretíssimo. E junto com a liberdade, vem a igualdade. Mas o material faz uma distinção importante aqui, que eu achei genial. Qual? Eles não estavam falando que todo mundo deveria ser rico igual. A briga era pela igualdade perante a lei. Exatamente. A ideia de que um nobre e um burguês deveriam ter o mesmo tratamento num tribunal era absolutamente revolucionária. Acabava com a lógica do privilégio. Do privilégio de nascimento. Claro, era uma igualdade com limites, como a gente vai ver. Mas só esse princípio já era o suficiente para demolir a sociedade estamental. E aí vem a ideia que para mim é a mais explosiva de todas. O contrato social. Ah, essa é a virada de chave. A noção de que o poder do governo não vem de Deus, mas do povo. Que o governo é um acordo, um contrato. E se o governante quebra esse contrato? E vira um tirano, o povo tem o direito de rasgá-lo e começar de novo. A audácia disso é incrível. É a inversão completa da fonte do poder. Deixa de ser vertical, de cima para baixo, de Deus para o rei. E passa a ser horizontal. Vindo das pessoas. Os iluministas não estavam só pedindo uma reforma no sistema. Eles estavam trocando a fundação do prédio inteiro. É dizer na cara do rei. Você não está aí porque Deus quis. Você está aí porque nós, o povo, permitimos. Uau! Ok, vamos dar nome aos bois. Quem foram os arquitetos intelectuais dessa demolição? O material que a gente tem é quase um quem é quem da Revolução. Começa com John Locke. O pai do liberalismo. Isso. Locke é o ponto de partida. Ele lança a ideia dos direitos naturais. Vida, liberdade, propriedade. E o ponto-chave é que esses direitos não são um presente do rei, né? Exato. Você já amasse com eles. A função do governo é apenas proteger esses direitos que já são seus. Se o governo tenta tirá-los, ele se torna ilegítimo. Depois temos Montesquieu e a separação dos poderes. Essa ideia a gente ouve até hoje, né? Executivo, legislativo e judiciário. Sim. Mas na prática, isso não arrisca deixar o governo lento demais, paralisado por um poder freando o outro? Esse é o risco e é o debate até hoje em qualquer democracia. Verdade. Mas para Montesquieu, um governo um pouco mais lento era um preço pequeno a se pagar para evitar a tirania. A agilidade de um rei absoluto também é a agilidade para mandar prender alguém sem julgamento. Entendi. Ele tinha uma frase ótima: só o poder freia o poder. A ideia é criar um equilíbrio de forças para que ninguém possa abusar. Faz sentido. Aí entra em cena Voltaire, que me parece o mais debochado de todos. Ah, Voltaire era um mestre da ironia. Um grande defensor da liberdade de expressão. Ele usava a sátira para ridicularizar a intolerância da igreja, a corrupção do Estado. Ele talvez não fosse um democrata radical, mas era um inimigo implacável da tirania e da censura. A luta dele era para o pessoal poder pensar, basicamente. Pensar por si mesmo, sem medo da prisão ou da fogueira. E do outro lado do espectro, talvez o mais radical, Rousseau. Ele leva a ideia do contrato social às últimas consequências com a tal da soberania popular. Sim, para Rousseau, não bastava o povo consentir com o governo. O governo tinha que ser a expressão direta da vontade geral do povo. Uma democracia bem mais direta. Muito mais. É uma ideia poderosa, mas também perigosa. Muitos regimes autoritários depois usaram o discurso de que representavam a vontade geral para justificar suas próprias tiranias. Complicado. Fechando o time de ataque, na economia temos Adam Smith com o laissez-faire. Basicamente, deixa o mercado se virar sozinho. Exatamente. Smith dizia que o mercantilismo era burro e ineficiente. A riqueza não vinha de acumular ouro, mas da capacidade de produzir. A famosa mão invisível do mercado. Isso, deixar as pessoas livres para buscar seus próprios interesses. A busca pelo lucro individual,
magicamente, geraria o bem-estar para todos. O que é curioso é que, embora eles não estivessem combinando o jogo, Parece um ataque coordenado. exato, cada um mirou num pilar diferente do antigo regime. É como se um estivesse cortando a alimentação de água do castelo, que era a economia, com Adam Smith, outro derrubando a torre de vigia da igreja, com Voltaire. E um terceiro cavando um túnel por baixo da muralha do absolutismo, com Locke e Rousseau. Perfeito. A força não veio de um ataque único, mas da corrosão de todas as bases ao mesmo tempo. Certo, as ideias eram poderosas, mas como elas saíram dos livros e dos salões chiques para chegar na rua e, de fato, derrubar governos? Então, a difusão foi a chave. Um dos grandes veículos citado aqui no material foi a Enciclopédia, organizada por Diderot e D'Alembert. A Wikipédia do século XVIII. Exatamente. Pense nela assim. Uma obra gigantesca que queria reunir todo o conhecimento humano, mas sob a ótica da ciência e da razão. Era um jeito de espalhar o pensamento crítico disfarçado de dicionário. Isso. E também tinha os espaços de debate, né? Os cafés, os salões. O Twitter da época. Perfeito. Nesses lugares, a burguesia endinheirada, nobres com a cabeça mais aberta e os próprios intelectuais se encontravam para fofocar sobre as novas ideias. E elas vazavam para um público cada vez maior. Exato. Mas aí o material aponta um paradoxo que dá um nó na cabeça. Os déspotas esclarecidos. Ah, isso é fascinante. Alguns reis absolutistas começaram a adotar o discurso iluminista. Mas espera aí, isso não soa um pouco cínico? Usar a razão para ser um tirano mais eficiente? É a pergunta de $1 milhão. Será que eles realmente acreditavam em alguma parte da filosofia ou era puro marketing político? A maioria dos historiadores no nosso material aponta para o pragmatismo. Eles não estavam interessados em liberdade ou em dar poder ao povo. Claro que não. Mas as ideias de razão e eficiência eram muito úteis. Eles usaram o iluminismo de forma seletiva para modernizar o Estado, criar um sistema de impostos mais justo e eficiente, reformar o exército. O objetivo era fortalecer o próprio poder. Exatamente. O Marquês de Pombal, em Portugal, é um exemplo clássico. Modernizou o país, mas governou com mão de ferro. Era usar a razão para turbinar o absolutismo, não para acabar com ele. Entendi. No fim, a corda arrebentou. Quais foram as grandes consequências práticas de todo esse terremoto de ideias? O material aponta primeiro para o outro lado do Atlântico. Sim, a Revolução Americana de 1776. Foi o primeiro grande teste prático. Certo. A Declaração de Independência dos Estados Unidos é basicamente um resumo das ideias de John Locke. Falar em vida, liberdade e busca da felicidade como direitos inalienáveis. É puro iluminismo na veia. Total. Foi a prova de que era possível construir um país sem rei, com base numa constituição. Mas o epicentro do terremoto foi na França, claro. A Revolução Francesa de 1789 é o grande evento. Ali, a fortaleza do antigo regime veio abaixo com tudo. Fim do absolutismo, fim dos privilégios da nobreza e do clero. E a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com o lema que a gente conhece até hoje: liberdade, igualdade, fraternidade. A partir dali foi um efeito dominó que varreu a Europa no século XIX. Ok, mas olhando o material com um pouco mais de cuidado, esse papo de liberdade, igualdade, fraternidade tinha um asterisco enorme do lado, né? A gente não pode idealizar o movimento. De jeito nenhum. E as fontes são claras sobre as limitações. Primeiro, era um movimento de elite. Liderado pela burguesia para a burguesia. Exato. Eles queriam o poder que a nobreza tinha. As massas foram usadas como força de manobra, mas os interesses que prevaleceram foram os da nova classe dominante. E tem a questão mais gritante. Para quem valia essa tal igualdade? Pois é. As belas palavras sobre direitos universais parecem ter ignorado convenientemente algumas pessoas. Exato. Não se falava em acabar com a escravidão nas colônias, que era uma fonte de riqueza gigantesca para essas mesmas elites europeias. E os direitos das mulheres? Completamente deixados de lado. A igualdade do iluminismo era, na prática, para homens, brancos e, de preferência, com alguma propriedade. Essa é uma contradição brutal. Mas, apesar disso tudo, não dá para negar o impacto. Sem dúvida.
Mesmo com todas as suas limitações e hipocrisias, o iluminismo demoliu as bases do antigo regime. Isso é inegável. Ele mudou a pergunta fundamental de qual a vontade de Deus para quais são os direitos das pessoas. Ele pode não ter criado um mundo perfeito, mas as ferramentas que ele nos deu, A ideia de constituição, de direitos humanos, de democracia. de pensamento crítico, são as ferramentas que usamos até hoje para continuar a briga por um mundo mais justo. Resumindo a nossa conversa, então, a gente viu um sistema que parecia inabalável, justificado por Deus, ser corroído e derrubado não por um exército, mas pelo poder do pensamento crítico. Isso. Uma viagem que vai de reis que se achavam o próprio Estado até revoluções que gritavam que todo o poder emana do povo. É isso. O grande legado do iluminismo é mostrar que nenhuma estrutura de poder é eterna, que as verdades mais absolutas podem e devem ser questionadas. Certo. Ele não foi só um capítulo da história, foi uma mudança no software da nossa civilização. Um jeito novo de pensar sobre poder e justiça com o qual a gente dialoga e briga até hoje. E isso nos deixa com uma provocação final para pensar. O nosso material deixou bem claro que os ideais de liberdade e igualdade do iluminismo não foram estendidos para todos, como os escravizados e as mulheres. Um ponto crucial. A pergunta que fica é: se os princípios eram ditos universais, por que a aplicação deles foi tão seletiva? O que isso nos diz sobre como até as ideias mais revolucionárias podem acabar sendo moldadas e limitadas pelos preconceitos e interesses de sua própria época?